Olá, eu sou Renata Moreira, professora de Letras, Tecnologias e Edição do Ensino Médio e também do Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagem do Cefet-MG. Oi, gente, meu nome é Lohane Mota, eu sou graduanda de Letras, Tecnologia de Edição do Cefet. Eu e Lohane resolvemos, desde 2019, fazer uma iniciação científica que pretendia mapear as autoras negras na literatura juvenil. E a partir dessa pesquisa, então, a gente apresenta o trabalho de hoje, que é Autoras Negras e Autopublicação na Literatura Juvenil Brasileira, já acrescentando o aspecto da autopublicação, que faz parte dos nossos resultados. Quando nós começamos nessa pesquisa, que durou de 2019 a 2020, nosso principal interesse era investigar quem eram essas autoras na literatura juvenil, né, essas autoras negras. Nossa teoria de base, que nos motivou à pergunta inicial, é a pesquisa da Regina Dal Castanho, que está exemplificada, pelo menos em parte, no livro Literatura Brasileira Contemporânea, Um Território Contestado. Nessa pesquisa, que é largamente conhecida, a Regina Dal Castanho investiga as, então, 3 maiores editoras, para nelas perceber quais eram os perfis, tanto de autores quanto de personagens nos romances. Os resultados, não nos cabe detalhar aqui, mas basicamente indicavam que os autores e os personagens eram muito mais homens, muito mais brancos, muito mais homens de meia idade, com resultados impactantes, então, para as questões de representatividade na literatura. Essa pesquisa, então, serve como um mote inicial e encontra anseios, questionamentos meus iniciais e da Lohane também. Lohane tinha interesse de pesquisar as mulheres negras na literatura infantil, mas como eu já pesquisava literatura juvenil, propus então a ela que a gente fizesse encontrar esses 2 anseios e a gente começou a investigar então quem eram as autoras negras na literatura juvenil. Parece que o nicho juvenil tem sido para as editoras um nicho altamente rentável e nos incomodava pensar quais eram também os perfis de autores que estavam postos ali para serem lidos por esse público. Mas já de início na pesquisa, algumas questões se colocaram de forma muito forte para a gente. Primeiro, o público para o qual se volta essa literatura. Quem é o jovem? Aparentemente, discutir quem é adolescente, quem é jovem é uma questão dada, mas não, na verdade, é muito mais complicado demarcar essa faixa etária, porque não há consenso quanto a ela. Claro, a gente tem algumas balizas, como, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que vai definir o início da adolescência ali pelos 12 anos, mas essa definição, ela não necessariamente encontra correspondência na vida real dos adolescentes e jovens reais, especialmente quando a gente coloca sobre essa definição outros cruzamentos, como de gênero, de raça, de classe, que complexificam muito mais o recorte. Então, essa questão atravessou a nossa pesquisa, quem é o público. Outra questão que está relativamente ligada a essa é o que é literatura juvenil. Por quê? Parece algo também dado, mas quando a gente busca a fortuna crítica do termo, o que se coloca para a gente na maior parte dos casos são obras, são pesquisas voltadas à literatura infantil e a esse termo um pouco impreciso que é o infanto-juvenil. Muitas vezes, quando a gente investiga literatura juvenil, toda a reflexão se volta para esse início de vida adolescente, não chegando a englobar perfeitamente o jovem. Quando a gente vai procurar a literatura para o jovem, ela já vem com outros recortes, por exemplo, como o YA. Então, para essa pesquisa, nós acabamos por definir que nos interessava a literatura lida por adolescentes e jovens, mas que não tivesse nenhuma inscrição, digamos assim, escolar,
Ou seja, não nos interessava a literatura que o jovem acessava por meio da escola, por meio de algumas mediações. É claro que pode sempre haver mediação, porque a gente chega aos livros por vários caminhos, inclusive por indicações, mas nos interessava inicialmente a leitura que o jovem acessava por vontade própria. Há uma série de complicadores aí, porque a gente está estudando o polo da produção e não o polo da recepção, mas essas questões necessariamente atravessaram a pesquisa num sentido até metodológico, de recortar que literatura nós estávamos procurando. Dada a extensão do vídeo, a gente vai passar já para os resultados, depois comentaremos brevemente. Lohane vai apresentar alguns dos resultados para vocês. Bom, como metodologia, a gente analisou catálogos de editoras brasileiras e olhamos algumas redes sociais que têm como foco literatura. Bem, nós analisamos 145 catálogos de editoras de pequeno, grande e médio porte, encontramos 28 autoras, dessas 28, 20 foram encontradas pelos catálogos e 8 foram indicações ou a gente encontrou nesses perfis literários. Até mesmo algumas indicações da plataforma da Amazon. E dessas 20 autoras que a gente encontrou, elas estão em editoras de pequeno porte, uma só em editoras de médio porte, e das 11 editoras que a gente considerou de grande porte, nenhuma apresentou autoras negras, apesar do nicho estar ativo, estar consolidado. Encontramos 80 publicações. Tá. Dessas 80 publicações, 25% foram editoras pagas, ou com a participação. As autoras entraram em contato com as editoras para pagar pelo processo editorial ou dividiram os custos com a editora ou com a agência literária, que a gente teve alguns casos desses. 31% foram em editoras, todas de pequeno porte, e 43% foram de autopublicações. Então, foram de autores que custearam ou realizaram todo o processo editorial, às vezes contratando revisores, leitores críticos, diagramadores, mas não necessariamente. Dessas obras que a gente considerou autopublicação, as autoras optaram por utilizar as plataformas da Amazon ou do Wattpad. A Amazon possibilita que elas façam todo o processo sozinha. Composição de capa, o processo de diagramação, a plataforma tem um programa que diagrama o texto, só ela transportar do Word para o programa que ele automaticamente fica no formato e-book ou PDF, de acordo com o que a autora quiser. O que mais que eu ia falar? Aí também oferece alguns guias, se caso a autora não consiga lidar bem com esse programa, tem um guia para o programa e tem um guia que ela consegue realizar esse processo sem a utilização desse programa. Algumas autoras, mesmo tendo o programa que faz tudo por elas, elas optam por contratar um compositor de capa, alguém para compor a capa, ou para fazer revisão ou leituras críticas. No caso do Wattpad, as autoras realizam uma espécie de ficha catalográfica que elas preenchem todas as informações dos livros e depois elas colocam numa caixa de texto o texto que elas querem publicar no formato de capítulo, né? E ele aparece como se fosse um blog. Para ter relação com o público, né, com os leitores delas, elas conseguem fazer isso tanto pelas plataformas do Wattpad, pela Amazon, com comentários, com as curtidas, ou pelas redes sociais, né? A divulgação delas, por exemplo, é toda pela rede social. Instagram, Facebook, Twitter. As plataformas também possibilitam algumas publicações comerciais, né? Não sei, acho que a gente pode falar assim. E as plataformas de leitores, o Scoob e o Goodreads, são as principais. Uma das autoras, né, numa entrevista que ela deu, ela disse que é por ali que elas têm contato efetivo com os leitores delas, porque ali eles podem resenhar, dar opiniões e entrar em contato com elas, influenciando outras pessoas também, ou seja, funciona como divulgação também. A gente pode considerar, então, a autopublicação como uma estratégia dessas autoras, porque mesmo que o mercado não dê espaço para que elas publiquem, elas estão se profissionalizando nisso e procurando publicar. Uma das autoras, se eu não me engano, a Solane Chior, ela disse que ela faz todo o processo de publicação, ela faz a revisão
ela faz a diagramação e consegue publicar os livros dela. A Olivia Pilar, no entanto, fala uma coisa que é bem interessante. Ela diz que concorda que a autopublicação funciona como uma estratégia de ocupação do mercado, mas que não pode ser a única. Então, elas estão, né, na verdade, entrando no mercado meio forçando, né, a porta de entrada, mas elas querem reconhecimento disso e serem publicadas por editoras e terem o mesmo reconhecimento que outras autoras. Esses dados que a Lohane trouxe, então, que de alguma maneira ainda são parciais, porque é uma pesquisa de apenas um ano e que teve que contar com dados que não estão mapeados, né, que são dados que a gente tem investigado muito por indicação de outras autoras. Eles indicam para a gente uma certa disposição do campo, tanto literário quanto também do campo editorial, que performa uma certa exclusão. Essas autoras, então, têm, como a Lohane falou, tentado encontrar um espaço que não necessariamente está aberto para elas, o que é muito significativo quando a gente entende que o nicho juvenil é um nicho muito vendável, né, que tem encontrado cada vez mais espaço nas editoras já estabelecidas, mas que repete a fórmula que, por exemplo, a Regina Dal Castanho encontrou nos romances ditos adultos, né? Ou seja, há uma autoria também que não é necessariamente a autoria negra, né? Não é que não exista, mas a autoria negra está subrepresentada nessas editoras mais estabelecidas. Então, a autopublicação acaba aparecendo como uma das estratégias. Esses dados fazem a gente pensar nessa disposição do campo e nos movem, né, para continuar a investigação. Essa pesquisa já foi publicada parcialmente numa revista argentina chamada Cuaderno 107, e nós, embora já tenhamos fechado a iniciação científica, continuamos lidando com os dados. Lohane agora parte para o TCC, né, investigando especificamente a autopublicação. É isso, espero que vocês se interessem pelos dados que a gente trouxe até aqui e estamos disponíveis para o debate. Muito obrigada.